Olá, dando continuidade, vamos falar sobre segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Estamos vendo aqui algumas imagens, né? De frutas, legumes. Tudo isso quer dizer segurança alimentar, porque são vários tipos de frutas, com vários tipos de nutrientes e vitaminas para nosso organismo. Quando todas as pessoas têm acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidade adequada para uma vida ativa e saudável. É isso que acabei de falar. Segurança alimentar é uma variedade de alimentos que o ser humano precisa ingerir diariamente. Mas isso acontece aqui no Brasil, em nossa região, em nossa cidade? O que vocês acham? Às vezes não, porque a maioria das pessoas, por motivo, às vezes, que não tem conhecimento, ou outros preferem comprar outros tipos de alimentos não saudáveis, como vamos ver mais na frente. Temos a desnutrição e obesidade. Teremos algumas imagens onde serão vistas as medidas das pessoas no adulto, na criança. Vamos vendo aqui. Desnutrição é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. A falta de recursos para uma alimentação equilibrada ou maus hábitos alimentares também pode causar desnutrição. Isso mesmo. Às vezes, uma determinada pessoa, indivíduo, gosta de comer apenas arroz, não gosta de feijão, ou só come carne branca, não come carne vermelha, ou vice-versa. Isso não é bom, por quê? Porque para cada alimento existe uma nutrição ali. Às vezes uma tem um ferro mais do que outra, tem uma vitamina C mais do que outra. E quando a pessoa come só aqueles alimentos, só aquele alimento diariamente, ele vai ficar em deficiência ao restante. Ingerir a quantidade necessária de calorias ou mesmo quantidade acima do que seria o recomendado não faz bem à saúde, de jeito nenhum. Por isso que tem muitos casos de desnutrição e também de obesidade, como veremos adiante. Comer, você tem que comer para se alimentar, saciar sua fome e ficar bem. Muitas vezes comemos irregularmente, aí vem as complicações. Ao contrário do que pensa, pessoas obesas também podem ser desnutridas. Vocês sabiam? Pode sim. Uma pessoa obesa ou acima do peso, né, com sobrepeso, ela pode ter deficiência de alguns nutrientes. Embora esteja acima do peso, mas mesmo assim ela é uma pessoa desnutrida. Por quê? Porque determinados nutrientes não estão ali fazendo a função deles. Algumas causas da desnutrição são muitas, mas tem uma delas aqui, que é no caso os vermes intestinais, cuja incidência, ou seja, onde a maior relevância, onde acontece mais, é mais elevada, é para aquelas pessoas que moram em regiões sem saneamento básico. O que é saneamento básico? É o mínimo que o ser humano pode ter em sua vida de higiene. Tem que ter uma linha de esgoto boa, recolhimento de lixo, tem que ter um banheiro adequado para fazer suas necessidades pessoais, esse tipo de coisa. Esses parasitas consomem os nutrientes dos alimentos digeridos e causam problema no sistema digestório, dificultando a absorção de nutrientes. É isso mesmo. Esses vermes, eles se instalam no intestino do ser humano. Às vezes, alguns tipos seguem até o cérebro humano, que aí já é mais sério, que tem complicações de convulsões e outras doenças.
E esse que se instala no intestino, ao invés do ser humano ele ingerir os nutrientes dos alimentos, quem está na realidade se alimentando são os vermes. Por isso que a pessoa às vezes fica fraca, tem desmaios, tem tontura e vice-versa. E pode causar até outras doenças mais perigosas e levar também até a morte, sabiam? A desnutrição pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do indivíduo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. E isso mesmo, vai provocar tudo isso que eu falei, porque a pessoa não vai ter coragem de estudar, de ler, de trabalhar, porque vai sentir fraquezas, vai sentir fadigas. Tudo isso é provocado pela falta de nutrientes ou quando os vermes se instalam no intestino do indivíduo e se alimentam dos nutrientes do que consumimos. O risco de desnutrição na infância aumentou depois que a criança para de tomar leite materno. Por quê? Porque a gente sabe que até os 6 meses de vida a criança pode ser alimentada somente com leite materno. É o recomendado. Quando nasce uma criança saudável e tudo, o leite materno é a única fonte que ele pode consumir até os 6 meses. Em alguns casos vai até 2 anos, mas a partir dos 6 meses, a criança a mãe, o responsável, já pode ingerir outros alimentos. Mas pode continuar dando o leite materno até os 2 anos de vida. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Este alimento contém todos os nutrientes e calorias necessárias, além de ser isento de bactérias e fornece anticorpos que protegem o bebê contra infecções. É isso mesmo. O leite materno ele é puro. Ele está livre de bactérias, de qualquer outra infecção. Nele já tem a água que a criança precisa. Tem o ferro, tem o cálcio, tem tudo que a criança necessita até os 6 meses de vida. Por isso que aqui, principalmente em nossa cidade, em nossa região, não é indicado para as crianças tomar chazinho, que às vezes os pais, alguém gosta de dar. Ah, mas está muito quente, tem que dar água também. Não precisa. O leite materno já tem tudo isso. Aqui tem algumas imagens, como podemos ver. Imagens fortes de algumas crianças e adultos desnutridos. Isso mesmo, desnutrição. Por causa de alguma delas, podemos ver por falta de alguma deficiência social, que podemos ver aqui, falta de saneamento básico, cultural também, regional, porque a gente sabe que em nosso país a maioria da desnutrição está localizada aqui na região Nordeste. Em outros países afora a gente vê muito desnutrição, como na África também, que tem muitas dessas imagens. Vamos falar um pouco sobre a obesidade. O que é a obesidade? Obesidade, no geral, é quando uma pessoa, um indivíduo, está acima do peso, está com sobrepeso. A obesidade é uma doença caracterizada pelo aumento excessivo de gordura no corpo de uma pessoa. Embora vários fatores possam contribuir para a obesidade, as principais causas desses problemas são o consumo crescente de comidas muito calóricas, ricas em gorduras saturadas e açúcar, aliado ao sedentarismo, isto é, a pouca atividade física. Vocês estão vendo aqui? Consumo de alimentos calóricos,
Vamos dizer quais são esses alimentos muito calóricos. Tem alguns salgados, hambúrgueres, pizzas, chocolate, alimentos riquíssimos em açúcar, como é o caso do sorvete também que existe. Além, até na alimentação diária, como arroz, feijão, macarrão, tem pessoas que exageram um pouco também no óleo, né, no óleo comum. Isso tudo vai aumentando aquela gordurinha que fica localizada, que você não acha bom, mas é isso mesmo. Vai aumentando e nisso, quando você percebe, você já está acima do peso. Além também do sedentarismo. Do sedentarismo, sim. Quando a pessoa não gosta de fazer nenhum tipo de atividade física, não gosta de fazer uma caminhada ou praticar algum tipo de esporte para queimar aquelas calorias. E essas gorduras saturadas é isso, é aquela gordura ruim, porque no nosso organismo nós precisamos das gorduras, sim. Tem a gordura ruim, tem a gordura boa, falando aqui no popular. Mas o que é isso? Quer dizer que você tem que manter equilibrado suas taxas de gordura no seu organismo, no seu sangue, entendeu? Quando essa gordura saturada, que é a gordura ruim que a gente chama, ultrapassa um pouco, é porque você está exagerando em algum alimento muito gorduroso. Aí pergunta, mas existe outra forma de comer para diminuir esse tipo de gordura? Sim. Às vezes podemos substituir o óleo normal, a gordura que a gente usa por o azeite de oliva. Às vezes comer muita massa, por exemplo, vai almoçar, tem um arroz e um macarrão. Você só come uma delas, um desses dois alimentos, ou como o arroz ou como o macarrão, por causa da massa. Pode também acrescentar verduras e legumes, saladas, isso mesmo. Tem as saladas cruas, saladas cozidas. Tem também a questão, você pode acrescentar também o ovo cozido, que ele é uma fonte de nutrientes nas saladas, entendeu? Os médicos utilizam vários critérios para verificar se o adulto está obeso ou não. Nas crianças é um pouco mais diferente, existem vários outros métodos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade no Brasil aumentou 60% em 10 anos. Isso mesmo, teve esse aumento alastoroso, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. A porcentagem da população com excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período. Isso não é um bom sinal para a gente. Isso está mostrando o quanto a obesidade vem aumentando no Brasil e no mundo como um todo. Porque as pessoas vêm comendo coisas mais gordurosas, que não é bom. Que isso vai prejudicar sua saúde, como o quê? Vai provocar seu colesterol alto, vai estar acima do peso, pode ser uma pessoa com diabetes, com hipertensão arterial alta, que quer dizer o quê? Sua pressão pode ficar alta e outras doenças. Pessoas obesas têm maior risco de sofrer ataques cardíacos ou de desenvolver doença do sistema cardiovascular. Estão vendo? Como pressão alta. Também está mais sujeito a desenvolver diabetes, cálculos biliares. O que são cálculos biliares? São aquelas conhecidas popularmente como pedra na vesícula, cálculo renal, que chama também de pedra nos rins, problemas na coluna e nas articulações. Por quê? Porque quando a pessoa está com sobrepeso, automaticamente seu corpo vai ficar mais pesado. E sua coluna pode não suportar toda aquela pressão. Daí vem os problemas de coluna, sabia?
As dores nas articulações, porque começa a engordar, começa a ter fadiga nas articulações. Tudo isso é provocado pela obesidade. Dados estatísticos indicam ainda que os obesos vivem menos, em média, do que pessoas não obesas. Isso mesmo. As pessoas obesas, as pessoas que estão acima do peso, elas vivem menos. Por quê? Porque ela vai desencadeando várias outras doenças e vai tornar um indivíduo doente, com a imunidade baixa. Por isso, ele morre em decorrência de várias doenças em conjunto. Se uma pessoa está obesa, ela deve procurar um médico que poderá avaliar seu estado de saúde e outras orientações direcionadas a profissionais de saúde para a identificação de problemas e atividades físicas. Isso, quando uma pessoa está acima do peso, com sobrepeso ou mesmo a pessoa obesa, ainda há recurso porque tem um profissional indicado para acompanhar essa pessoa. Tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um educador físico. Toda essa equipe pode acompanhar esse paciente juntamente com o seu médico para fazer toda essa transformação que ele precisa. Vocês sabiam? Não é também fazer uma dieta igual muitas pessoas fazem. Ah, estou com sobrepeso, vou aqui usar qualquer coisa, vou tomar isso, vou usar isso. Não é assim. Dieta também é uma coisa séria. Algumas pessoas também precisam fazer uma cirurgia, chamada cirurgia bariátrica, que são aquelas pessoas já bem obesa mesmo, por causa da gordura em seu corpo, ela não consegue mais ter suas funções normais sozinha. Aí sim, tem todo aquele processo que tem que ir para a fila do SUS, aguardar, ser chamado e fazer essa cirurgia. O aumento da obesidade ou do sobrepeso está ligado a uma mudança nos padrões de consumo. Muitas pessoas substituem parte dos alimentos tradicionais por alimentos ultraprocessados. Isso mesmo. E não é bom. Quais são esses alimentos ultraprocessados? Só o que temos. Temos salsichas processadas, carne, que são de hambúrguer. Temos vários enlatados. Isso não é bom para o ser humano, porque ali dentro, para conservar aqueles alimentos daquela forma, usam vários tipos de coisas que são prejudiciais à nossa saúde, como corante também, alguma coisa que não vai fazer bem para a nossa saúde. E tem pessoas que preferem comer esses alimentos não saudáveis por alimentos saudáveis. É proibido comer esses alimentos? Não é. Agora você tem que ter cautela, saber se alimentar com os alimentos saudáveis. E esse tipo de alimentos aí que já foram citados, você comer lá uma vez, entendeu? Esses alimentos passam por muitas etapas de processamentos, com a adição de vários ingredientes como corantes e conservantes. É isso mesmo. Tem um caso do famoso miojo, tem um caso também dos suquinhos de pacote. Gente, tudo isso tem corantes e conservantes. Não é proibido comer, mas você tem que saber, você tem que regrar, você não pode estar se alimentando diariamente com esses alimentos. Temos também, eu falei um pouco da massa corporal, né? Que é o IMC. O que é IMC? É o índice de massa corporal, que é para medir entre 25 e 30 centímetros sobre peso. E acima de 30 já é obeso. Para as crianças, nem sempre é o mais indicado. Existem outras formas de avaliar as crianças, por exemplo. Nas crianças, pode consertar isso na alimentação, sendo acompanhada por um nutricionista, um profissional, né, qualificado. Nas brincadeiras, tem muitas brincadeiras que as crianças perdem muitas calorias.
Não deixar a criança ligada direto no celular, só comendo besteira, salgadinho, tudo isso. Tem que colocar a criança para comer nos horários corretos, alimentos saudáveis, pode ingerir frutas, legumes e também na prática de esporte. Isso mesmo. A prática de esporte para a criança é muito importante, porque uma criança desnutrida ou obesa, ela pode ter várias consequências em sua vida. Ela pode ter atraso no seu desenvolvimento mental e físico, fraquezas, vômitos, diarreia, desmaio e até infecções mais graves, como eu já falei. Por isso, a importância de cardápio balanceado e nutritivo no seu dia a dia. Entendeu? Temos aqui algumas imagens, como vocês podem ver, de algumas pessoas e crianças com sobrepeso.